We telling followers that you are online. Vamos esperar um pouco mais. Já começou o pessoal a entrar. Hi, Bill! It's good to see you. It's good to see you. Sueli, boa tarde. Edna, boa tarde. Sueli de novo, boa tarde. Maria Lúcia, que bom, Maria Lúcia, faz tempo que a gente não se fala, boa tarde. Marilda, boa tarde. Estrela Coloridas, boa tarde. Cris, boa tarde. And Bill Manley, lovely to have you. Healing, boa tarde. Mari Magnante, boa tarde. Marilda, boa tarde. Que bom ver vocês. Sandrine, boa tarde. Maravilha. Sandrine, aparece 2 vezes cada nome, não sei porquê, mas tá bom. É muito bom. Simone, boa tarde. Boa tarde a todos. Que bom. Então a minha ideia é falar um pouco sobre a meditação simples. A meditação, Vera, boa tarde. A meditação é dirigida, bastante simples, né? Porque eu acho que há pessoas que às vezes a gente se atrapalha. Há 2 tipos de meditação, né? Meditação dirigida, que é essa que nós vamos fazer hoje, e a meditação que não é dirigida, que é a meditação no vazio. Boa tarde, Lúcia. Nós vamos fazer a dirigida, por isso eu pedi para vocês trazerem uma planta, uma flor. Vocês trouxeram com vocês? Luzia, boa tarde. Vocês trouxeram ou não? Lúcia, boa tarde. Porque assim vocês podem praticar aqui comigo, né? Juliana, boa tarde. Olha só, meu nome é Zakie Semeredith, trouxe Cris, porque eu não vejo, né? Mas vocês estão aí com as plantinhas. Meu nome é Zakie Semeredith, então eu sou socióloga, psicoterapeuta formada nos Estados Unidos em healings e medicina alternativa e consteladora familiar da primeira geração, quando tudo começou no Brasil. Shirley, boa tarde. Isabel, boa tarde. Marcos, boa tarde. E eu sempre pratiquei meditação. E assim, no começo, como todo mundo, tive dúvidas que tipo de meditação eu faria, então preparei essa para mostrar para vocês que é muito fácil. Ricardo, boa tarde. Então, o que é meditar, né? Meditar é quando você para tudo. Você para suas emoções, você para suas atividades, você para o corpo, né? Para você poder olhar para você, ok? Então, é assim, existe um mundo externo, né? E o mundo interno. O externo que está fora de nós e o interno que somos nós. E na meditação, você vai entrar dentro de você e você vai fazer uma comunhão com a natureza, fazer uma comunhão com
com a sua sabedoria interna, né? E você, com isso, o que acontece? Você sente uma gratidão muito grande, porque dentro de nós temos uma enorme sabedoria, nós temos a resposta para muitos problemas, muitas questões, e quando nós alcançamos isso, é um verdadeiro alívio, uma paz, um sucesso, uma gratidão muito grande. E aí, em consequência, toda a sua parte orgânica, sua parte física, Patrícia, boa tarde, toda a sua parte física, orgânica, coração, rins, fígado, baço, toda essa parte melhora. Por que melhora? Porque você aprende a respirar, você se acalma, né? Os órgãos recebem o ar que você está respirando e, na verdade, o seu corpo melhora em tudo. Acelera o seu coração da forma, desacelera o seu coração, desintoxica, você tem clareza de mente, clareza de pensamento e clareza de coração. Então, boa tarde, Silvana, Marcos, Jesus. Então, nesse pequeno momento, você não se importa mais com o externo. Quando você está meditando, você não se importa mais com o externo. Porém, você fica consciente do externo. Consciente, claro, porque você não apaga totalmente, você fica consciente. Então, só que por alguns minutos, a sua atenção está em você. Não é você personalidade, é você coração, você dentro de você, né? E aí você faz uma comunhão com a natureza, uma comunhão com o universo. Naira, boa tarde. Uma comunhão. Por que com a natureza? Porque a natureza, ela faz parte de uma dimensão diferente do nosso correr para lá e para cá. Então, quando você de fato se aquieta, você entra mais em contato com a natureza. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Rosana. Faz tempo que a gente não se vê e se fala. Boa tarde a todos vocês. Então, isso eleva a sua frequência vibratória, né? Então, se você está de mau humor, se você está decepcionado, magoado, isso muda em você e vitaliza o seu corpo. E mais uma coisa importante é que você começa a compreender quais são os desígnios de Deus para o ser humano. Quando eu digo Deus, eu quero dizer o ser superior que você acredita. O ser superior que você acredita, né? Então, meditar é você dar uma parada em tudo nesse momento, só para você ficar com você, quieto, em silêncio, respirando. E aí existe dois tipos de meditação. A meditação dirigida, que é essa que nós vamos fazer, e a meditação que não é dirigida, que é uma meditação que você fica só no vazio. Essa nós não vamos fazer agora, ok? Mas ela existe. A nossa vai ser meditação dirigida. Então a meditação é você parar, olhar para você mesmo, buscar dentro de você, dentro da sua intuição, dentro da sua sabedoria, respostas que você busca na vida e para tudo, todas as questões. Você faz com isso uma comunhão com a natureza e uma comunhão com o universo, né? Boa tarde, Vânia também, Isabel, estou com dificuldade de sinal. Luzia, boa tarde a todos vocês. Então, como é que isso funciona? O primeiro passo importante
para você meditar em algo, em um objeto, primeiro escolher um objeto, né? Então eu escolhi a planta, escolhi flores, né? Que são bem bonitas, fui comprar hoje no supermercado. E porque as flores, elas têm uma beleza da natureza maravilhosa. Então o primeiro passo é o silêncio. É importante ter silêncio. Por quê? Porque senão você não escuta o que está dentro de você, porque o que está dentro de você também fala. Na verdade, quando você pensa, você não pensa, se você não escuta o que você pensa, você escuta o que você pensa, você sabe o que você pensa, né? Você escuta. Só que na meditação você vai escutar, não é o seu pensamento, você vai escutar a sua intuição, você vai escutar a sua sabedoria. É diferente, é completamente diferente, mas pode existir e é maravilhoso, ok? Boa tarde, Luiz Henrique. Patrícia está com dificuldade, mas logo resolve. O segundo passo muito importante para você meditar, então são 5 passos. 1, quietude, silêncio, né? Segundo passo é a respiração. Você precisa respirar devagar. Por quê? Porque quando você respira, o ar, né, pelo nariz, vai por aqui, banha todos os seus órgãos. Você então está alimentando, nutrindo as suas células do ar. Então é importante você receber esse ar, respirar. Por isso, quando você respira devagar também, o que acontece? Você se acalma. E muitas vezes eu ajudo uma pessoa que está em pânico, que tem problema de pânico, somente pela respiração. Porque os rins, eles começam a acelerar. Se você não respira, você começa a acelerar e você perde o controle do seu corpo. Mas quando você respira devagar, os órgãos se acalmam, principalmente os rins se acalmam. Então, passo número 2, Maria Fernanda, boa tarde, Maria Fernanda. Passo número 2, respirar devagar. Então, silêncio, é necessário, você estar num lugar em silêncio, sozinho, de preferência, porque é um momento seu, é um momento que você vai entrar dentro de você, vai ouvir a sua intuição, assim como você ouve seus pensamentos, você vai ouvir uma outra fala, uma coisa do coração, uma intuição, uma sensação, é diferente do pensamento. Essa respiração é importante que ela seja devagar, porque se você respirar rápido, não adianta nada. Então, quando você respira devagar, Karen, hello Karen, I'm sorry this is in Portuguese. I hope you understand Portuguese. Ok, sorry. Então, quando você respira, você precisa respirar devagar. Porque a respiração devagar, ela acalma os órgãos, né? E você entra numa outra consciência, vai baixando a sua frequência do coração, ele vai diminuindo, vai se acalmando, né? E você então fica mais concentrada em você e no que pode ter de sabedoria dentro de você. Terceiro passo, esvaziar os seus pensamentos. Então, se for difícil esvaziar os pensamentos, eu sugiro que você pense no mar, nas montanhas, no rio, numa cachoeira, alguma coisa que venha e faça você feliz, tá? Isso é bem importante você fazer. Muito bem, temos Beto, Elaine entrou, Érica Fernandes. Érica, tudo bem? E aí eu peço
para você entrar no quarto passo, que é o seguinte, veja, então, primeiro, silêncio. Segundo, respirar devagar, isso é importantíssimo. Se você sentir que você está respirando bem rápido, novamente, depressa, segura, volta tudo outra vez, começa do primeiro passo, ficar quieto, silêncio e respira devagar. Não tem importância você começar tantas vezes quantas forem necessárias. Esvaziar o pensamento. Então você já ficou em silêncio, você já respirou devagar, você está respirando devagar, você já está num estágio em que você está não pensando em nada, mas talvez olhando para o mar, tendo uma sensação boa e de repente vem um pensamento para você. Então novamente você volta lá no começo e você respira outra vez, vai devagar outra vez, começa a prestar atenção no seu corpo, nos seus órgãos, volta tudo outra vez lá atrás. Boa tarde, Marta, Marisa, Wanda, Alexandra, tudo bem, Alexandra? I'm sorry, this is in Portuguese. I guess we made a mistake of not saying that this live is going to be in Portuguese. But anyway, I can translate it to you later, okay? To whoever is listening to me in English. Marisa, Simone. Quarto passo. Qual seria o quarto passo? Entrar no amor incondicional. Para você primeiro e para tudo que estiver em sua volta. Então, como é que você consegue entrar no amor incondicional? Olha, basta você olhar para um bebê. Se você olhar para um bebê, instantaneamente você sente o amor incondicional. Instantaneamente, não tem como. O bebê, ele tem aquele amor incondicional nele, você olha para ele, seu coração se abre e entra. Então é essa sensação que você precisa ter com você, né? E aí com o objeto que você vai estar fazendo a meditação. Quinto passo, escuta o silêncio. Escuta o silêncio. Então, passo 1, ficar quieto num lugar silencioso. Passo 2, respire bem devagar. Podemos ir fazendo isso, todos nós, bem devagar. Passo 3, esvaziar os pensamentos, procurar ficar no nada. Se não conseguir ficar no nada, pense em algo na natureza, cachoeira, mar, o que você gostar. Quarto, entre no amor incondicional. Esse amor incondicional, se você não conseguir, o que é? Você pensa num bebê, numa criancinha ou num animalzinho de estimação, porque eles têm muito amor incondicional para dar. Quinto passo, você escuta o silêncio. Escuta o que vai dentro de você. Vamos fazer juntos agora, né? Vamos fazer juntos. Então, primeiro, o lugar quieto. Segundo, respira devagar. Bem devagar. Esvazie os pensamentos. Pode pensar em algo agradável, não tem problema. Sinta amor incondicional, que é aquele amor pelo seu animal de estimação, é aquele amor por um bebezinho. Ele existe, porque só basta você olhar para um bebê que você vê que ele existe. Quem não sente esse amor por um bebê, né? Depois, escuta. Escuta um pouquinho o que vai dentro de você. De vez em quando você volta para essa respiração. E agora você olha para aquela planta que você trouxe, né? Você olha, um olhar
de curiosidade, um olhar de maravilha, um olhar de espanto maravilhoso, de tão belo que a natureza é. Você pode ficar um tempo olhando para isso e você escuta também, porque talvez você possa ouvir alguma coisa da natureza para você. Essa comunicação com a flor é assim, não existe nenhum obstáculo aqui entre eu e ela. Então, eu sou a flor e a flor sou eu. Na meditação existe uma mistura de consciência. Minha consciência, o meu coração está aqui e essa flor está em mim. Quando você consegue ficar alguns minutos, segundos, minutos, olhando para essa flor, olhando para essa planta, eu garanto para vocês que vocês vão ouvir alguma coisa, vocês vão escutar algo que vai vir do seu coração ou da flor. Depois vocês vão me contar o que vocês ouviram. Vocês podem abraçar a planta, a flor, sentir o amor incondicional que a natureza tem pelo ser humano. E apreciar a beleza que essa flor tem. E o que isso faz para nós? Acalma o coração, limpa todos os seus órgãos, as suas células vibram. Por quê? Como vibra a natureza, vibra o ser humano. O ser humano, ele faz parte da natureza, só que ele esqueceu dela, né? Então agora é importante voltar para ela, porque ela tem muito para ensinar. Sim, cada passo é esse. Então em casa vocês podem fazer, obrigada Shirley, vocês podem fazer sempre em silêncio, sempre respirando devagar, sempre esvaziando seus pensamentos. Se não conseguir, podem imaginar uma cachoeira, um mar, um lago, entra no amor incondicional, pode imaginar um bebê, pode imaginar um animal de estimação, aquilo que você sentir-se muito bem. Depois você fica em silêncio. Daí nesse silêncio você entra e olha a flor, olha a planta, olha a beleza dela, aprecia a beleza dela. E aí garanto para você que você vai ouvir alguma coisa, depois vocês me contem alguma fala, alguma sentença que vai te surpreender. Vamos tentar? Vai te surpreender. Nossa, eu escutei não sei o quê. Sim, porque você está na mesma consciência da flor.
Ah, abrace a sua plantinha, a sua flor e pode ter certeza de que alguma coisa muito boa aconteceu com você. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Quando os pensamentos ou cenas negativas surgem no pensamento, volta para uma imagem de mar ou uma imagem de cachoeira ou uma imagem de lago. Quantas vezes precisar voltar? É uma questão de disciplina, Maria Fernanda, porque se esses pensamentos vierem é porque não há o controle dos pensamentos. Então são os pensamentos que estão controlando você. Então você precisa treinar e cada vez mais voltar a pensar positivamente. Mesmo que eles venham mais vezes do que você esperava, você para e volta e começa tudo outra vez com pensamento positivo. Alguém mais para perguntar? Alguma coisa? Todos vocês conseguiram fazer a meditação? Claro que eu fiz, aqui eu fiquei pouco tempo com a planta, mas vocês podem ficar 1 minuto. Qual é o tempo de uma meditação? 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, depende de cada pessoa. Se você começar com 2 minutos, 1 minuto, pode pôr até um timer, um reloginho, é suficiente. Já 1 minuto é suficiente para melhorar o seu sistema. Conseguiram? Ok. Muito bem. Que bom. Alguma pergunta a mais? Se tiverem mais alguma pergunta, se não tiverem, essa live ela vai ficar no Instagram, no Story, e ela vai ficar também no Facebook, no Story. Sueli, deu tudo certo? E assim, cada vez que você treinar, você vai conseguir mais. Conseguir. Precisa treino? Sim. Mas vai devagar. Tenho feito todos os dias. 1 minuto, 2 minutos já é suficiente. Se você fizer 1 minuto todos os dias, seu corpo agradece, sua mente agradece, suas emoções agradecem. Que bom, gente. Então tá ótimo. E to the people who